Hoje, no vídeo, a gente vai fazer um assunto um pouco mais diferente e inédito no nosso canal até o momento. Uma vez que o acidente vascular cerebral é uma doença que afeta grande parte da população, muito comum, né? Então a gente tem que saber que a partir do momento que o paciente tem um AVC, ele sofre, é uma doença debilitante. E ele tem que saber qual o caminho procurar a partir daí e o que fazer. Porque o AVC afeta desde a parte motora, pensamento, linguagem e até a cognição e a emoção dele. E para isso, as reabilitações que existem, como nós já falamos algumas vezes, são armamentos muito importantes para esse cuidado. E para isso hoje vai falar das mais importantes, que é a fisioterapia. Tá? E para isso, a fisioterapia, que é uma reabilitação que tem diversas nuances, eu vou conversar hoje com meu colega e amigo aí do dia a dia, Guilherme Meca. Obrigado, Guilherme, pela presença. Eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade aí de conversar contigo, de poder discorrer um pouquinho mais sobre esse tema aí, tão comum na nossa sociedade. Sim, excelente. E assim, por que eu escolhi o Guilherme Meca, né? O Guilherme Meca, ele é cara idealizador, fundador, criador do Instituto Meca, que é um lugar de estrutura que eu frequento, eu conheço bastante, que traz uma proposta diferente de reabilitação e que tem na nossa cidade em São Carlos, né? Guilherme, só uma ideia, assim, quando que você criou, desde quando tem aqui? A ideia do Instituto veio há 8 anos atrás, até a gente finalizar o projeto, mais um aninho de finalização, então a gente está já com 7 anos de estrada aqui na cidade de São Carlos. O projeto, eu comecei a pensar nele quando eu morei na Austrália, e aí voltando para o Brasil a gente fez isso aqui acontecer. Então a gente já tem 7 anos aí de estrada com milhares de pacientes reabilitados e tratados aqui com a gente. É interessante, assim, porque eu tenho alguns pacientes que frequentam e notam uma diferença no resultado, né? E o AVC, como a gente sabe, é debilitante, causa algumas sequelas motoras e cognitivas. E para isso, quando na consulta de neurocirurgia no momento que a gente indica a fisioterapia, surge aquela dúvida de alguns pacientes. Ah, doutor, me diz o que eu levo de cartinha para o fisioterapeuta, o que eu tenho que fazer? Na verdade, não existe isso, né? Porque o fisioterapeuta é um profissional graduado, com pós-graduação também, e que ele faz uma consulta e determina qual é o caminho, né, Guilherme? É por aí, né? Como que chega o paciente para você? O fisioterapeuta ele tem o dever de avaliar para prescrever a conduta, e com isso ele vai traçar o melhor perfil do paciente e como vai conduzir aí o melhor planejamento terapêutico, né? Com datas, o que vai ser feito na fisioterapia, qual estímulo ser dado para cada tipo de AVC. Logicamente, uma conversa prévia com o médico para saber o tipo de AVC, o que foi feito. Isso aí pode ser que mude o desfecho, né? Mas a gente tem a obrigação de avaliar o paciente para a gente poder fazer o planejamento terapêutico. Nesses casos aí, você está sendo imprescindível com os pacientes que você encaminha para a gente, que você nos dá toda essa orientação de como foi a sua prática e elucida bastante aí para a gente essa inter-relação entre médico e fisioterapeuta em prol do paciente. Isso é muito bacana. É verdade, esse bate-papo entre a gente, né? Fala, ó, a sequela é essa, você ficou com isso, qual é o nosso plano médico e qual é o plano terapêutico? Isso. Juntar essas especialidades é fundamental. Exato, Lucas. Eu acho que uma coisa complementa a outra, né? A gente já sabendo do ocorrido, a gente já consegue manter um plano terapêutico bacana, mas toda a prescrição do que vai ser feito, isso é uma conduta realmente da fisioterapia com todo o planejamento terapêutico. Lógico que a gente vai reportando sempre o que vai acontecendo, porque essa troca de informações, esse bate-papo em prol do paciente, a gente gosta muito disso. Interessante. Então assim, gente, ó, qual que é a ideia hoje? É uma série de vídeos, né? Vamos começar falando da atenção primária, que o paciente, assim que ele acaba de ter AVC, depois que ele ganha a alta do hospital, tem toda uma atenção primária no seu domicílio, os primeiros dias, o que fazer. E a fisioterapia age nisso. Isso, exatamente. Depois que acontece, e o paciente tem alta hospitalar e vai para casa, a família ela precisa se readequar àquilo, né? Ela precisa assumir algumas posições ali do que vai acontecer, porque a vida daquela pessoa vai mudar momentaneamente ou definitivamente perante aquilo, e a família ela precisa estar quente se readaptar, né? Se readaptar a isso. Então, nessa atenção primária, qual que é o papel da fisioterapia, né? Logo após o paciente chegar do hospital em casa. Então, é toda a educação da família, do que pode estar acontecendo, não deixar a família tratar aquele doente como uma criança, como uma pessoa ali que precisa de real necessidade, extrema necessidade ali, sabe? O que o paciente já for conseguindo fazer, já estimular o paciente a fazer, e quem está ali, a família que está ali, que vai estar o tempo todo com o doente, com o paciente, que fica responsável por isso, de poder dar esses primeiros estímulos e tudo mais. Além disso, Lucas, muito importante a gente readaptar ali a casa. Muitas vezes a pessoa já pensa que vai precisar alugar ou comprar uma cama hospitalar para colocar o doente nessa cama hospitalar. Às vezes não é isso que acontece. A gente mantendo os móveis da casa, mantendo a organização da casa do jeito que está, fica mais confortável o paciente, ele se sente
menos incapacitado ali de não ter mudado o ambiente dele. E, logicamente, fazendo um estudo daquele ambiente com barras de suporte. Até a maneira de levantar, pegar, tirar da cama, né? Exato, as mudanças de decúbito para que haja facilitação para eles, para que não haja sobrecarga da família, né, em fazer isso repetidas vezes. Então, toda essa atenção primária ela vai em função dessa educação da família e melhoria ali do ambiente mesmo em prol do doente dentro. Isso não funciona para todo mundo, é especificamente para cada tipo de paciente dentro das limitações que ele está tendo e todo o quadro que a gente está avaliando ali no momento. Porque quando o paciente chega em casa, é um susto, né? Nossa, o que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? No primeiro momento tem familiares que nem encostam, as pessoas têm medo de pegar, de encostar, porque tem medo que vai machucar, vai quebrar, o que vai acontecer? Então, acaba criando uma certa condição de repulsa. E o que eu faço, né? E acaba deixando o paciente muito imóvel, muito parado. Exato. Isso futuramente dificulta a reabilitação. Isso... Quanto mais parado fica, mais atrofia, né? Isso pode gerar um problema insolúvel no futuro. A imobilidade. Ou seja, então, não é só assim, o paciente teve AVC, vai para casa, fica lá um tempo, depois vai para fisioterapia, não. O atendimento fisioterápico é desde o princípio, desde o primeiro dia, segundo dia que o paciente já sofreu AVC, começa a passar por uma reabilitação hospitalar, chegando em casa, uma adaptação domiciliar, treinamento familiar para ganhar força, ganhar coragem, e a partir daí começa toda a parte de treinamento do paciente em si. Ô Guilherme, então é isso, né? Então, primeiro vídeo a gente falou sobre atenção primária, como que lidar com o paciente assim que ele chega em casa, os medos, a ideia de adaptar a casa, você já deu as dicas aí. Então, ter um profissional de fisioterapia em casa já no começo. É muito importante, Lucas, não se desesperar nesse momento e fazer o que realmente precisa ser feito, né? Nem mais, nem menos, mas justamente o que precisa ser feito, nessa atenção primária. Excelente, Guilherme. Obrigado, viu, pela primeira dica e teremos outros vídeos, pessoal. Eu que agradeço.